O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Olá, meu nome é Elisandra Abreu, eu sou professora do IDA Cursos. A tese desse recurso extraordinário, com repercussão geral, foi de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Eu trouxe esse assunto, que é relevante para o direito tributário, e não tem o objetivo de esgotá-lo. Tem o objetivo de abordar questões para haver mais discussões sobre o assunto. Vou tratar aqui do tema, que foi o tema 69 do Supremo Tribunal Federal. A discussão foi à luz do artigo 195, inciso 1º, a linha B, da Constituição da República. E o leading case, que é o recurso extraordinário 574-706. Apresentarei o julgamento, as contribuições, alguns conceitos, do PIS, da COFINS e a conceituação também sobre o ICMS, os precedentes desse julgamento, como é que os tribunais se posicionavam antes desse julgamento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. A modulação dos efeitos, a União já opôs embargos de declaração, solicitando essa modulação. A controvérsia, que é um dos aspectos mais interessantes para nós discutirmos, qual o ICMS eu devo excluir? ICMS a recolher, o ICMS pago ou recolhido, ou ICMS destacado na nota fiscal. Vamos apresentar também alguns votos de precedentes anteriores a esse julgamento, a consulta da Secretaria da Receita Federal do Brasil, número 13 de 2018, que trata de alguns aspectos do entendimento da Receita em relação a esse julgado, a decisão do CARF após o julgamento do recurso extraordinário, os impactos dessa decisão. Agora, uma questão importante: como os contribuintes vão se beneficiar dessa decisão? É uma oportunidade tributária. Como é que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui as soluções judiciais e administrativas. As outras teses que seguem o mesmo argumento em relação a essa. E vamos para as questões. Apresentar, primeiramente, o artigo 195, inciso 1, a linha B. Vou ler para vocês. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1º, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a linha B, receita ou faturamento. Então, a discussão do Supremo foi à luz do artigo 195, inciso 1, primeiro, a linha B. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal, depois de 2 décadas, concluiu o julgamento do recurso extraordinário 574-706 do Paraná, com repercussão geral, que tratava sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O recorrente desse processo foi a empresa Incopa, Importação, Exportação e Industrialização de Óleo Limitada. Ela recorreu de um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A 4ª Região nós temos os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que ela alegou? Eu vou ler para vocês. Sendo o faturamento o somatório da receita obtida com a venda de mercadorias ou a prestação de serviços, não se pode admitir a abrangência de outras parcelas que escapam à sua estrutura. Então, olha só. Primeiramente aqui foi reconhecida a repercussão geral. O que significa isso? É um filtro recursal que foi estabelecido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E esse reconhecimento tem que haver para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. As características para essa questão de repercussão geral: uniformização dos procedimentos feitos sobre estados até que seja analisado o recurso extraordinário.
O que garante? Garante a racionalidade dos trabalhos e a segurança dos jurisdicionados. O julgamento demonstrou que o valor do ICMS destacado na nota fiscal não deve integrar a base de cálculo das contribuições, já que não compõe o faturamento da empresa. Vamos a alguns conceitos para nós chegarmos no argumento principal desse recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. PIS e COFINS. O PIS é o Programa de Integração Social, ele está estabelecido na Lei Complementar 7 de 1970, tem natureza tributária e o objetivo é financiar seguro-desemprego, abono e a participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos, no caso o PASEP, e privados, no caso o PIS. A COFINS, Contribuição para a Seguridade Social, estabelecida na Lei Complementar 70 de 1991, também é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, é uma contribuição também de natureza tributária, aplicada sobre o valor bruto apresentado por uma empresa e financia a Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública. O ICMS, o que significa o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço. Ele é da competência estadual. Então, na circulação de mercadorias ou prestação de serviço, nós teremos a incidência do ICMS. As contribuições sempre geraram grandes discussões. Nós temos casos, por exemplo, do PIS, onde ele foi majorado por meio de decretos e foi julgado inconstitucional. Outra contribuição que no passado também gerou discussões e inconstitucionalidade, o FIS Social. 1982, a cobrança sobre o faturamento bruto das empresas foi julgada inconstitucional o aumento das alíquotas. Então, a tributação foi incorporada depois pelo PIS e a COFINS. O plenário do Supremo, no caso do recurso extraordinário, esse aqui é um julgado anterior ao de 2017, ao 574-706. Esse julgado aqui não teve repercussão geral. O julgamento decidiu pela não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, foi um precedente para essa decisão que foi julgada em repercussão geral. Já o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em 2016, através de um recurso repetitivo, julgou esse recurso especial contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal. Vejam só que o Supremo decidiu pela não inclusão do ICMS na base de cálculo e, posteriormente, o STJ decidiu contrário ao Supremo. A decisão anterior do Supremo era sem repercussão geral. A decisão no recurso extraordinário 574-706 do Paraná, com repercussão geral reconhecida, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, tem os seguintes argumentos. O ICMS ele não compõe o faturamento da empresa. As empresas contribuintes elas exercem a obrigação legal de recolhimento dos tributos. Os tributos são receitas do fisco e não da empresa. O ICMS não é receita das empresas e isso é estabelecido e serve para as empresas que estão no regime de tributação lucro presumido ou lucro real. A maioria dos ministros nesse julgamento entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte. Dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Então, vejamos, esse recolhimento do ICMS dentro da base de cálculo do PIS e COFINS, ele não é considerado faturamento ou receita da empresa. Ela vai passar pela contabilidade da empresa e vai ser repassado para o fisco. Dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições.
O acórdão, ele foi publicado em 2 de outubro de 2017. A data do reconhecimento da existência de repercussão geral que nós falamos, que serve para uniformizar e é um filtro recursal, foi estabelecida em 3/4/2008 e a data do julgamento de mérito aconteceu no dia 15 de março de 2017. A União, ela opôs, após esse julgamento, os embargos de declaração visando o quê? A modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade. Em qual sentido? Porque a decisão vai trazer um impacto bilionário aos cofres da União, favorecendo os contribuintes. Então, olhem só. Esses efeitos, o que a União quer? Os efeitos, normalmente, quais são numa declaração de inconstitucionalidade? São ex tunc, ou seja, desde o início eles são inconstitucionais, eles ferem a Constituição. A decisão, ela haverá um impacto financeiro muito grande no orçamento do fisco, né? Um impacto negativo, e ele está alegando também nos embargos de declaração, para que haja uma modelação dos seus efeitos, a dificuldades operacionais para que seja aplicada retroativamente esse entendimento. Então, a União requer, né, a decisão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que produz os seus efeitos após o julgamento dos embargos de declaração. Caso o Supremo não entenda nesse sentido, acolher o pedido de modulação, a Receita ainda pede que ela seja autorizada a instituir regras para a regulamentação da forma de restituição e de compensação desses valores. A modulação temporal dos efeitos, ela está prevista no artigo 27 da Lei 9.868 de 1999, que permite que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, possa restringir os efeitos daquela decisão ou decidir que ela só tem eficácia a partir do trânsito julgado, ou ainda em outro momento que venha a ser fixado. Portanto, a modulação dos efeitos da declaração desse recurso extraordinário deve ser analisada sob o prisma dos direitos e garantias fundamentais asseguradas na Constituição aos contribuintes. Essa modulação dos efeitos da decisão, ela deve ser reservada somente para aquelas situações em que a tradicional atribuição dos efeitos retroativos às decisões declaradas, né, inconstitucionalmente, possam provocar o quê? Uma situação de inconstitucionalidade ainda maior do que convalidar os efeitos daquela lei ou ato normativo inconstitucional. Então, tem que haver uma análise dessa segurança dos direitos e garantias fundamentais asseguradas ao contribuinte, para que haja a modulação dos efeitos. Neste caso, a União, nos embargos de declaração opostos, ela não apresentou argumentos de cunho constitucional. Ela apresentou argumentos exclusivamente que visam proteger a saúde financeira estatal. E essa modulação, como nós vimos, é uma situação excepcional. Por isso, que é indispensável que seja demonstrado de forma robusta que haverá danos irreversíveis à ordem social. Nesse caso, então, fica evidente que, caso sejam modulados os efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade, da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, no recurso extraordinário 574-706 do Paraná, o ente federado, né, o fisco, estará se beneficiando da sua própria torpeza, pois ele foi o responsável por toda a situação de inconstitucionalidade, e isso fere o princípio da boa-fé objetiva, que é a questão ética de conduta que deve haver. Um dos pilares do Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica. Então, se houver modulação desses efeitos, significa utilizar os efeitos em desfavor dos direitos e garantias constitucionais dos contribuintes, provocando o quê? Perda da confiança do cidadão
no sistema judiciário. Dessa forma, o dispositivo legal que nasceu com o objetivo de promover segurança, na verdade, vai gerar uma insegurança jurídica. Agora, uma questão muito controversa, que é a questão de qual ICMS eu devo excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS. Olhem só, será o ICMS a recolher, será o ICMS pago ou recolhido, ou ICMS destacado no documento fiscal? Qual destes, ICMS eu vou excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS? Vamos lá. A consulta interna COSIT número 13 de 2018 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, publicada em 23 de outubro de 2018, pretendeu esclarecer algumas questões em relação a essa controvérsia. Qual dos ICMS eu vou excluir da base de cálculo? Qual o montante desse ICMS a ser excluído? A Receita Federal do Brasil, nessa consulta, apresentou vários trechos de votos dos ministros que participaram do julgamento do leading case e concluiu que o ICMS, que deve ser excluído da base de cálculo PIS e COFINS, corresponde à parcela do ICMS a recolher para a Fazenda Pública dos estados e do Distrito Federal. Esse entendimento da consulta já era previsível, porque foi inclusive a tese estabelecida nos embargos de declaração opostos pela União, que estão pendentes de julgamento. Esse entendimento da Receita é totalmente equivocado. E daqui a pouco eu vou dizer por que esse entendimento é equivocado. Até breve, no próximo vídeo.